Palavra do Senhor que veio a mim neste dia para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, compartilha para que outras pessoas também ouçam aquilo que o Senhor vem falando, irmãos, neste tempo, para os seus filhos, para o seu povo e também através daquilo que o Senhor confiou a mim, irmãos. E hoje, irmãos, a palavra que o Senhor me direcionou a compartilhar com vocês, a liberar sobre vocês, irmãos, é sobre a vida em santidade de todo cristão, de todo filho e do povo de Deus, irmãos. É a vida em santidade. E aí, então, o Espírito Santo me levou lá em João 13, irmãos. Exatamente, João 13. Que é onde descreve quando Jesus pega a toalha e ele pega a bacia para lavar os pés dos discípulos, irmãos. Então, o primeiro ponto que o Senhor falou aqui, irmãos, é sobre quando Jesus ele vai, né, para fazer este ato de lavar os pés dos discípulos. Ele pegou a toalha, ele pegou a bacia e aí Pedro até falou: Senhor, você não pode, né, lavar o meu pé ou lavar os meus pés, né? Somos nós que deveríamos estar fazendo isso no Senhor e pelo Senhor. E aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, se eu não fizer, vocês não terão parte comigo. E aí então Pedro vira para Jesus e fala: então, Senhor, lava minhas mãos, lava minha cabeça, me lava por inteiro. E aí Jesus fala para ele: Pedro, vocês já estão limpos. Então, irmãos, qual que é o primeiro ponto aqui daquilo que, né, o Espírito Santo me direcionou a compartilhar e liberar sobre vocês? O primeiro ponto aqui, sim, né, Jesus mostra a questão, né, do servir, que o maior ele serve o menor, né? O maior ele veio para nos mostrar como que é o reino de Deus, irmãos. Jesus, o maior, o primogênito, o primeiro de muitos filhos, veio nos mostrar, né, nos apresentar o Pai, nos mostrar como é o reino de Deus, irmãos, nos apresentar o Pai e nos ensinar tudo, irmãos, e todas as coisas, né? Então, neste momento, sim, este foi um ponto que o Espírito Santo falou, que Jesus está mostrando sobre a servidão. Ele está mostrando que o maior, ele serve o menor. Quanto mais o Senhor nos confia algo, né? É para nós servirmos a Ele, ao reino de Deus, e servirmos aqueles que o Senhor nos confiou. Confiou, né? A receber daquilo que o Senhor quer, né? Liberar através da nossa vida. Então, irmão, sim, né? Essa passagem, essa palavra, ela fala sobre a servidão, né? Sobre o servir, sobre como é o reino de Deus, né? O maior serve o menor, o maior ele se entrega pelo menor, o maior ele sim, ele faz pelo menor, por aquele que não tem nada, tem pouco ou não tem nada para oferecer para ele. Mas, irmãos, o outro ponto, que é o ponto crucial dessa mensagem, daquilo que o Senhor falou comigo, para liberar sobre vocês, irmãos. E aí, então, o Espírito Santo me levou lá no princípio, irmãos, lá em Gênesis, no capítulo 3 de Gênesis, irmãos. Quando o pecado ele entrou, quando Eva, e assim consequentemente, né, Adão, eles pecaram contra o Senhor, eles desobedeceram ao Senhor. E aí o Senhor diz para Eva: eu criarei inimizade entre você e a serpente a serpente pisará no seu calcanhar, mas você vai ter autoridade para pisar na cabeça dela. Então, irmãos, esse é o ponto crucial da mensagem. Quando Jesus faz o ato de lavar os pés dos discípulos, irmãos, é sobre este ponto que aconteceu lá no princípio. A purificação de Jesus, ela vem nos nossos pés, irmãos. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele está falando aquilo que a serpente lança diariamente sobre vocês, sobre o calcanhar de vocês. Quando eu lavo os pés de vocês, eu limpo, eu tiro, para que ela não chegue ao coração de vocês e não corrompa o coração de vocês. É muito forte essa palavra, irmãos, é muito profundo o que o Senhor falou através disso. Então, quando o Senhor falou lá em Gênesis, que criou inimizade, né, entre nós e a serpente assim iria picar o nosso calcanhar. Então, irmãos,
Jesus, ele faz o ato de lavar os pés dos discípulos. Ele está tirando aquilo que a serpente lançou ao picar o calcanhar dos discípulos. E aqui o Senhor está falando conosco, irmãos. Jesus, o ato de lavar os pés dos discípulos, ele está tirando aquilo que a serpente lançou contra os discípulos. Então, irmãos, a nossa vida em santidade é isso. Diariamente nos voltarmos para Jesus, nos redimirmos diante dele, nos humilharmos diante dele, para ele lavar os nossos pés, para ele tirar aquilo que Satanás lançou contra nós, para que não chegue ao nosso coração, irmãos. Então, a vida em santidade, ela é isso. É todos os dias, não é uma vez ou outra, irmãos, não tem como. Todos os dias nós nos voltarmos para Jesus, para ele limpar os nossos pés e tirar o veneno que a serpente lançou no nosso calcanhar, né? Então, irmãos, esse foi o ponto crucial do que o Senhor falou referente ao ato de Jesus lavar os pés dos discípulos. Mas aí lá em João 13, aí teve um momento que Jesus fala. Eu vou parafrasear para vocês entenderem melhor. É como se Jesus estivesse falando para os discípulos assim. Porque Jesus, irmãos, ele olha o nosso coração, as intenções do nosso coração. E Jesus falou isso para Pedro. Pedro, vocês estão limpos. Em outras palavras, eu conheço o coração de vocês. O coração de vocês está limpo, está purificado. Contudo, o que vai me trair, não. E aí até tem, uma das versões da Bíblia fala exatamente isso. Aquele que vai me trair, ele levantou o calcanhar dele contra mim. Então, o que o Senhor estava falando aqui? Que Judas, que é quem ia trair Jesus, o veneno da picada do calcanhar já tinha entrado no coração de Judas. Então Judas já estava com o coração corrompido e se levantou contra Jesus, para assim então entregar Jesus e vender Jesus, né? Para ser entregue à cruz do Calvário. Então, irmãos, por mais que naquele momento o Senhor também lavou os pés de Judas, Judas já estava com o coração corrompido, irmãos. Mas Jesus não falou isso para os discípulos. Para os outros discípulos, para Pedro, o que ele falou? Vocês estão limpos, estão purificados, exceto aquele que vai me trair. Aquele que vai me trair, o veneno já subiu e o veneno já corrompeu o coração dele. Então ele vai fazer aquilo que a serpente lançou contra ele e chegou até o coração dele. Essa palavra é muito forte, irmãos, que você entenda, preste muita atenção naquilo que o Senhor está falando. Aquilo que é do Espírito não pode ser discernido pela carne, né? Então, irmãos, é isso que Jesus estava falando para Pedro e para os discípulos. E aí Pedro até fala, né, para Jesus, né? Se o Senhor então vai lavar os meus pés, então lava também as minhas mãos, lava também a minha cabeça. Então, Pedro falou ali, irmãos, com pureza. Né? Pedro, ele tinha pureza em tudo aquilo que ele falava com Jesus, né? Por quê, irmãos? Porque o coração de Pedro estava voltado para Jesus. Ainda que depois, né, Pedro negou Jesus, isso tudo fazia parte daquilo que haveria de acontecer, né? Mas Pedro, ele tinha o coração puro, irmãos. O coração dele e dos outros discípulos estava voltado para Jesus, né? Só que de Judas já estava corrompido. Então, quando Pedro falou para Jesus ali, Jesus, então também limpa as minhas mãos, limpa a minha cabeça. O que Pedro também falou ali foi até o que o Espírito Santo me mostrou também. Que naquele momento, né, o que Pedro também estava falando. E é isso conosco hoje, né, irmãos? As nossas mãos, elas são rápidas para, né, às vezes cometer, né, uma falha, um erro. E a nossa mente, que diariamente, né, Satanás ele lança setas, embora nós estejamos com o capacete da salvação, irmãos, né, se nós não nos voltarmos para Jesus, para sermos limpos, né, as setas que Satanás lança contra a nossa mente, ela entra e ela vai para o coração, irmãos. Então eu entendo o que Pedro estava querendo dizer ali, mas aí Jesus disse, vocês estão limpos, Pedro, você está limpo. Então, eu vou limpar o seu calcanhar, para aquilo que Satanás lançou no seu calcanhar não chegue ao seu coração. Então, irmãos, é isso que Jesus estava falando ali para os discípulos, é isso que Jesus está falando para nós hoje, irmãos. É impossível
permanecermos firmes em Jesus, irmãos, firmes naquilo que Jesus nos comissionou e nos levantou e nos enviou para fazer. Se diariamente, irmãos, né, Jesus não lavar os nossos pés, se nós não nos submetermos a Ele, se não nos voltarmos para Ele e deixar Ele limpar os nossos pés, lavar os nossos pés, irmãos. Então, essa é uma vida em santidade, irmãos, porque nós, como seres humanos, nós vamos falhar, nós vamos cometer erros sempre, irmãos. Então é por isso que Jesus, diariamente, ele lava os nossos pés, para tirar o veneno que a serpente, que Satanás lançou contra nós, para tentar corromper o nosso coração, para tentar nos desviar daquilo que Jesus já nos direcionou, daquilo que Jesus, né, já nos confiou a fazer, irmãos. Isso é uma vida em santidade, irmãos. É todos os dias nos voltarmos para Ele, nos humilharmos e pedir para Ele, Jesus. E aí é nós que pedimos. Jesus, lava os meus pés. Tira o veneno que Satanás já lançou, para que não chegue ao nosso coração. Davi, nos salmos que Davi escreveu, ele, né, com o coração ali rasgado diante de Jesus, ele sempre falava isso, né? Em outras palavras que dizendo, Davi sempre falava, eu não quero pecar contra o Senhor, então Senhor me limpa, Senhor me renova, me coloca de pé de novo, porque eu sou falho, eu sou ser humano, Jesus, mas você me purifica, mas você me renova, mas você lava o meu pé, para que eu permaneça. Então, Davi era esse homem quebrantado, de coração rasgado diante do Senhor. E é isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Nós não somos perfeitos, ainda que sejamos a imagem e semelhança do nosso Deus, Senhor e dono e Pai, né? O Senhor sabe que na nossa identidade humana nós somos falhos e vamos cometer muitos erros, irmãos. É por isso que Jesus precisa lavar os nossos pés. Nós precisamos deixar Ele lavar os nossos pés, para que aquilo que Satanás lança diariamente contra nós não chegue no nosso coração, não deixe o nosso coração ser corrompido e assim venhamos a pecar contra o Senhor, a desobedecê-lo, né, irmãos? E aí, nesses dias, meditando nisso que o Senhor vem falando comigo, né, sobre, né, o veneno da serpente no nosso calcanhar, e que sim, irmãos, né, Jesus deu a nossa autoridade para pisar na cabeça da serpente, mas essa autoridade se mantém em nós, irmãos, se nós estivermos firmes em Jesus, estivermos, né, ali deixando Ele nos lavar todos os dias, para que a nossa autoridade seja não só pisar, mas esmagar a cabeça de Satanás diariamente, irmãos. Com ele nos renovando, com ele nos purificando ainda mais, e não deixando que o veneno chegue ao nosso coração. A palavra do Senhor diz isso, né? Que o coração é a fonte de vida. Então, irmãos, tudo que acontece, Jesus, ele, nos blinda, nos guarda para que não chegue ao nosso coração. Porque quando chega, irmãos, é quando assim nós já deixamos nos corromper. Aquilo que Satanás fez conseguiu chegar ao nosso coração. E aí, irmãos, o coração já está corrompido. Foi o que aconteceu com Judas, irmãos. Então, é que você receba essa palavra em nome de Jesus, do que o Senhor está falando isso. Mantenha a sua vida em santidade, porque é a santidade que convém ao Senhor, irmãos. Dons, habilidades, talentos, isso faz parte de tudo que o Senhor confiou a nós. Mas é a santidade, irmãos, que convém ao Senhor. É sermos santificados, já fomos santificados pelo sangue de Jesus, mas precisamos nos manter santificados todos os dias, com nosso coração purificado e alinhado e voltado para Jesus, irmãos, para que assim Satanás não consiga que o veneno chegue ao nosso coração e que a gente se corrompa e peque contra o Senhor, né? E que caiamos de fato, irmãos. Então recebe essa palavra em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando neste dia, medite nessa palavra, entenda o mais que o Senhor quer falar com você através dessa palavra, né? E que, irmãos, é isso, a nossa vida é isso, né, irmãos? O Senhor nos chamou não por quem nós somos, pelo que nós fazemos, mas apesar de quem nós somos, apesar do que fazemos, apesar do que nós fizemos antes de sermos resgatados por Ele,
apesar do que nós fizemos antes de sermos santificados, de sermos limpos, né, irmãos? E no momento em que eu estava, né, meditando e digerindo essa palavra, o Senhor também falou comigo, me lembrou de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele disse do seu espinho na carne, né, irmãos? Então, o que eu acredito? Eu, Vanessa, acredito que todos nós temos um espinho na carne, né? E aí, Paulo, ele até descreve dessa forma, né? Que o espinho na carne é para que ele não se ensoberbecesse das visões e de tudo aquilo que Jesus, né, teve com ele, desde o primeiro momento que Jesus, né, se revelou para ele. Então, irmãos, eu acredito que todos nós temos um espinho na carne. E de fato até precisamos ter, irmãos, para não nos esquecermos que é o Espírito Santo que opera o querer e o efetuar do Senhor em nós e através de nós. Para que não nos esqueçamos que somos falhos, que somos fracos e que precisamos nos voltar para Jesus todos os dias, para Ele nos fortalecer, nos renovar e nos pôr de pé todos os dias, irmãos. É todos os dias, irmãos. Não é um dia ou outro. Não é uma semana sim, a outra não. Irmãos, não tem como. Um dia sem orar, irmãos, é muita coisa. Um dia sem orar, irmãos, é o veneno que Satanás lançou no seu calcanhar, que pode correr o risco de chegar no seu coração e te corromper e fazer você cair, irmãos. Então, um dia sem orar, irmãos, não dá, não tem como. Não pode ser, irmãos. Então, né, esse espinho na carne que Paulo tinha, e eu acredito que todos nós temos, é que é onde Satanás quer usar aquilo que é relevante para nós, ou aquilo que até nos traz uma memória de quem nós fomos, né, e fizemos antes de Jesus nos resgatar, né, irmãos? Mas é aí que com a mente de Cristo, né, com revestidos da armadura de Deus e deixando Jesus lavar os nossos pés todos os dias, é que vamos permanecer firmes, apesar de quem somos, apesar das nossas falhas e apesar do nosso espinho na carne. Então nós seremos, irmãos, é isso que eu declaro também sobre a sua vida hoje, daqueles que vamos permanecer até o fim, que não vamos retroceder, irmãos, e que vamos estar com Jesus na glória, ver Ele como Ele exatamente é, glorificado, irmãos. É isso que eu declaro, irmãos, neste dia sobre a sua vida. Você vai permanecer no Senhor até o fim, vai combater o bom combate guardando a sua fé, se assim você deixar Jesus lavar os seus pés diariamente.